Me chamo João e nasci e cresci em Santarém, no Pará. Em 2009, fui contratado para guiar um grupo de estrangeiros em uma expedição pela floresta amazônica. Não era a minha primeira vez naquela região, mas algo nessa viagem me incomodava desde o início. A Amazônia, para quem não conhece, parece só uma floresta imensa e densa. Mas para nós que vivemos perto dela, ela é quase uma entidade viva. Cada árvore, cada rio, cada som carrega um mistério antigo, algo que os mais velhos falam em voz baixa, como se temessem acordar o que dorme por ali. E naquela expedição, as lendas vieram à tona com uma força diferente. Enquanto organizávamos o equipamento e as provisões, as histórias começaram a fluir entre nós. Falaram sobre o Curupira, o protetor da floresta, com seus pés virados para trás, que confunde os caçadores. Mas, de alguma forma, eu sabia que o que nos aguardava naquela mata era pior. Era como se a própria floresta estivesse nos observando, analisando cada um de nós. Os estrangeiros estavam empolgados, curiosos com a vastidão da Amazônia, mas eu sentia algo, um desconforto que eu não conseguia explicar. No fundo, sabia que essa não seria uma expedição como as outras. O que nos esperava era mais antigo e muito mais sombrio. Quando finalmente partimos para a floresta, o grupo estava cheio de energia. Os primeiros dias foram tranquilos. Seguimos pelo rio Tapajós, cercados pela vastidão verde, com o som da água e dos pássaros como trilha sonora constante. O ambiente para eles era deslumbrante. Para mim, familiar, mas sempre imponente. Porém, não demorou muito para eu começar a perceber que algo estava diferente. As árvores que nos cercavam não tinham a mesma aparência das outras vezes que estive naquela região. Algumas estavam retorcidas, como se uma força invisível as tivesse moldado de forma antinatural. Os troncos eram grossos e irregulares, e as folhas, mais escuras do que o normal, pareciam absorver a luz ao invés de refletir. No segundo dia de caminhada, começamos a ouvir sons estranhos no meio da mata. Eram ruídos baixos, quase como sussurros, misturados com o farfalhar das folhas, mas não pareciam vir de nenhum animal que eu conhecesse. A cada passo, esse incômodo aumentava. Eu olhava para os lados, tentando identificar de onde vinham, mas tudo o que via eram sombras movendo-se entre as árvores. Eu não disse nada ao grupo. Eles estavam confiantes, felizes por estarem no coração da Amazônia, mas algo ali, algo naquela floresta me deixava inquieto, e a sensação de que estávamos sendo observados só crescia. Quando montamos o acampamento no terceiro dia, estávamos no coração da floresta. O silêncio ali era diferente. Não era a ausência de som, mas uma quietude pesada, como se a mata estivesse segurando o fôlego, esperando. O grupo, exausto, rapidamente se recolheu, e o fogo que montamos no centro do acampamento parecia frágil diante da vastidão ao nosso redor. Eu me deitei, mas o sono não vinha. Meu corpo estava cansado, mas minha mente permanecia alerta, captando cada mínimo som ao nosso redor. E então eu ouvi. Primeiro, foi um farfalhar leve, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Depois, passos, lentos e calculados, circulando o acampamento. Não eram passos humanos, mas também não eram de nenhum animal que eu conhecesse. Acordei no meio da madrugada com a sensação clara de que havia algo nos observando. O fogo estava quase apagado e a escuridão da mata parecia mais densa. Levantei a cabeça lentamente,
tentando ajustar meus olhos ao breu. Foi então que vi. Algo se movia entre as árvores. Não era possível distinguir sua forma exata, mas estava lá, deslizando silenciosamente por entre os troncos, observando. Meu coração disparou, mas eu sabia que precisava manter a calma. O grupo estava vulnerável, e eu era o único com experiência o suficiente para lidar com o que quer que fosse aquilo. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que poderia ser só um animal. Mas no fundo eu sabia que não era. Aquilo não fazia parte da floresta comum. Fiquei em silêncio, observando as sombras dançarem, esperando que a criatura desaparecesse. O resto do grupo começou a se mexer, percebendo que algo estava errado, mas eu sabia que era melhor não dizer nada. O medo deles só pioraria a situação. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido quando começamos a desmontar o acampamento. A noite anterior ainda pesava sobre mim, e minha mente insistia em revisitar o que eu tinha visto, ou achava que tinha visto, entre as árvores. Não falei nada ao grupo, apenas continuei em silêncio, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era só fruto do cansaço. No entanto, não demorou para que o ambiente ao nosso redor começasse a confirmar meus temores. Pouco depois de retomarmos a caminhada, um dos membros do grupo parou abruptamente e apontou para o chão. Havia marcas profundas na terra, como pegadas, mas distorcidas, deformadas. Não eram humanas nem de nenhum animal que eu conhecesse. Era como se algo pesado e poderoso tivesse passado por ali, arrastando-se, deixando a terra rasgada. Continuamos andando, e não demorou para encontrarmos mais sinais estranhos. Árvores estavam arranhadas, os troncos riscados com tal força que a casca estava arrancada em grandes pedaços. As marcas eram altas, bem acima do que qualquer animal comum poderia alcançar. Parecia o trabalho de algo descomunal, uma força bruta que passara por ali. As conversas sobre o Curupira voltaram a surgir. Os estrangeiros que antes tratavam tudo como lenda, agora olhavam para mim, buscando algum tipo de explicação. Eu, no entanto, sabia que aquilo não era obra de um protetor da floresta. O que quer que tivesse deixado aquelas marcas, o que quer que estivesse nos seguindo, era algo muito mais antigo, muito mais perigoso. O medo começou a se instalar, mas eu mantive minha postura firme. Se eu mostrasse qualquer fraqueza, o grupo entraria em pânico. Sabia que estávamos lidando com algo além do que qualquer um de nós imaginava. Naquela noite, a tensão estava palpável. O grupo, que antes ria e conversava, agora estava quieto. Mesmo o fogo parecia menor, frágil diante da escuridão que nos cercava. Fomos dormir cedo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, o medo crescendo silenciosamente entre nós. Quando acordei, algo estava errado. Um dos exploradores, um homem chamado Mark, não estava em sua rede. No início, pensei que ele poderia ter ido aliviar-se na floresta, mas os minutos passaram e ele não voltava. Comecei a chamá-lo, mas não houve resposta. Logo, o grupo inteiro estava de pé, a inquietação rapidamente se transformando em pânico. Mark havia desaparecido. Imediatamente organizei uma busca. Pegamos lanternas e adentramos a mata, gritando o nome dele, mas a floresta devolvia apenas o eco de nossos próprios gritos. Encontramos rastros, pegadas que sabíamos serem dele, mas elas terminavam abruptamente, como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. Não havia sinais de luta, nenhum indício de que um animal o tivesse atacado. Apenas o vazio. O medo se instalou de vez.
Os olhares que me lançavam eram de desespero. Todos questionavam se devíamos continuar, se não era melhor voltar, mas eu sabia que estávamos longe demais. A floresta parecia estar nos cercando, jogando conosco. Eu tentava manter a calma, mas o pavor agora era incontrolável. Algo ali nos vigiava e já havia começado a nos caçar. Na noite seguinte, ninguém conseguiu dormir. A tensão havia atingido o limite e todos permaneciam acordados, temendo que o que quer que tivesse levado Mark voltasse. Eu me mantive em vigília, meus olhos fixos na escuridão ao redor do acampamento. Cada som parecia amplificado, cada sombra, uma ameaça iminente. Então, eu vi. Entre as árvores algo se movia. Primeiro, foi apenas um brilho fraco, como 2 pontos de luz refletidos. Mas conforme a figura se aproximava, percebi que eram olhos. Olhos brilhantes, que cintilavam no escuro, fixos em mim. A criatura, se é que posso chamá-la assim, avançava lenta e silenciosamente, sua presença pesando no ar como um manto de terror. Ela não era humana. Sua forma era indefinida, como se a própria escuridão tivesse se moldado em algo vivo, mas não havia detalhes claros. Era estranha, além da minha compreensão. Tentei descrever para mim mesmo o que estava vendo, mas as palavras falhavam. A entidade parecia controlar a floresta ao seu redor, como se o ambiente estivesse à sua mercê. As árvores se curvavam levemente. O vento parou de soprar. O grupo inteiro ficou paralisado de medo, incapaz de reagir ou sequer respirar. O pavor que senti não era normal. Era primal, profundo, como se meu próprio instinto de sobrevivência estivesse sendo esmagado pela simples presença daquela coisa. A floresta não era mais um lugar natural. Ela pertencia àquela entidade. O pânico tomou conta do grupo. Depois de ver aquela entidade, não havia mais como manter a sanidade. O medo era insuportável, e eu sabia que ficar ali significava nosso fim. Decidi sem pensar 2 vezes que precisávamos abandonar a expedição e fugir. Não havia outra escolha. Recolhemos o que pudemos em segundos e, sem olhar para trás, corremos. Corremos por horas, sem direção certa, apenas tentando nos distanciar daquela presença. Era como se a floresta estivesse viva, movendo-se contra nós, dificultando nosso caminho. Os sons de passos e sussurros nos perseguiam. Eu sentia que a qualquer momento aquela coisa poderia nos alcançar. O chão sob nossos pés parecia afundar. As árvores se fechavam ao nosso redor, e cada respiração era uma batalha contra o pavor que nos consumia. O tempo perdeu o sentido. Não sei dizer quanto tempo corremos, mas parecia interminável. Quando finalmente vimos a borda da floresta, uma mistura de alívio e terror me tomou. Havíamos saído, mas eu sabia que o que nos seguiu não estava restrito apenas àquelas árvores. Aquilo era muito mais do que um ser físico. Era uma força que habitava a própria essência da Amazônia. Voltamos à civilização, mas eu nunca mais ouvi falar dos outros membros do grupo. Cada um seguiu seu caminho, tentando esquecer. Mas eu não podia. As marcas daquela experiência ficaram gravadas em mim. O que vimos naquela floresta não era algo com que se pudesse lidar ou explicar. Era algo que sempre esteve ali, muito antes de nós, e que nunca deveria ter sido perturbado. Hoje, conto essa história como um alerta. Há coisas na Amazônia que os homens não podem entender, e às vezes é melhor deixá-las escondidas, intocadas nas profundezas da mata.
Meu nome é Antônio, tenho 40 anos e sou de Porto Velho, Rondônia. A vida aqui sempre foi marcada pelo ritmo do trabalho duro e pelas histórias que cercam a floresta amazônica. Desde que me lembro, a construção civil foi meu ganha-pão. Em 2003, recebi um convite que mudaria minha vida. Um projeto ambicioso para construir uma estrada que cortaria um trecho isolado da Amazônia. Era uma oportunidade única e eu não poderia deixar passar. Naquela época, os rumores sobre desaparecimentos na região eram constantes, mas eu sempre olhei para essas histórias com ceticismo. Ouvia meus colegas comentarem sobre lendas de criaturas que vagavam pela mata e de espíritos que não descansavam. Para mim, eram apenas contos para assustar os incautos. No entanto, algo na atmosfera da cidade me dizia que era preciso ter cuidado. Os relatos de quem trabalhou naquela área eram assustadores, e a floresta parecia sussurrar segredos que apenas os mais corajosos se atreviam a descobrir. Conforme o dia da partida se aproximava, uma mistura de ansiedade e expectativa crescia dentro de mim. Estava animado para ver o que a natureza tinha a oferecer, mesmo que eu soubesse que o isolamento poderia trazer desafios inesperados. Afinal, estava indo para um lugar onde poucos ousavam pisar. Chegamos ao local da construção em um dia abafado e ensolarado. A imensidão da floresta se estendia diante de nós, um mar de verde que parecia respirar, e a sensação de estar em um lugar inexplorado me deixou inquieto. O som das motosserras e das máquinas pesadas cortava o silêncio da mata, mas havia uma aura de mistério que pairava no ar. Era como se a floresta observasse cada movimento nosso. Montamos um acampamento improvisado com barracas simples e materiais que trouxemos na estrada. Cada um de nós se ocupou em estabelecer seu espaço, mas a tensão era palpável. A floresta era linda, mas também parecia esconder segredos sombrios. Com o passar dos dias, conheci alguns dos meus colegas de trabalho. Entre eles estava Carlos, um homem mais velho que se dizia conhecedor das histórias locais. Ele começou a me falar sobre a lenda da Matinta Pereira, uma velha que, segundo ele, aparecia aos que se aventuravam pela floresta à noite. Enquanto ele falava, sentia um frio na espinha. A velha era descrita como uma figura sombria, capaz de amaldiçoar aqueles que ouviam seu chamado. A história era contada em sussurros, como se mencionar seu nome em voz alta atraísse sua atenção. Eu tentava manter o ceticismo, mas a atmosfera ao redor começava a afetar minha mente. Aquela floresta tão linda e aterradora não era apenas um cenário de trabalho, era um mundo próprio, e eu estava prestes a descobrir o que ele realmente guardava. A rotina de trabalho prosseguiu com intensidade. As máquinas roncavam e o sol ardente iluminava o dia enquanto nós, trabalhadores, suávamos para desbravar a floresta. Contudo, com o passar das semanas, eventos estranhos começaram a interromper nossa rotina. No início eram pequenas coisas, ferramentas desaparecendo sem explicação, martelos, serrotes e até mesmo os capacetes sumiam, apenas para reaparecerem em lugares inesperados. Cada vez que um colega comentava sobre isso, havia um silêncio nervoso e todos trocavam olhares desconfiados. À noite, os sons da floresta se tornavam mais intensos. Barulhos inexplicáveis preenchiam o ar. Sussurros, risadas distantes e, em algumas ocasiões, o que parecia ser o bater de folhas, como se algo estivesse se movendo à espreita.
O clima que antes era de camaradagem começou a se transformar em tensão. As histórias da Matinta Pereira ressurgiram, e a velha lenda passou a ser um assunto recorrente em nossas conversas. Muitos de meus colegas estavam visivelmente assustados, e a presença da floresta, antes deslumbrante, se tornava cada vez mais opressora. Eu tentava manter a calma, afirmando a mim mesmo que eram apenas coincidências, frutos de uma mente cansada. Ouvindo os avisos de meus colegas sobre a velha amaldiçoada, eu insistia que tudo não passava de folclore. Mas havia algo dentro de mim, uma sensação persistente de que estávamos sendo observados, como se a floresta estivesse atenta a cada movimento nosso. O que deveria ser um simples projeto de construção se transformava em um desafio psicológico, e eu não sabia até onde minha racionalidade conseguiria me proteger. A floresta parecia estar viva, e suas vozes se tornavam mais insistentes a cada dia que passava. Após um dia exaustivo de trabalho sob o sol inclemente, nós, os trabalhadores, nos reunimos em volta da fogueira. A luz tremeluzente das chamas criava sombras dançantes nas árvores ao nosso redor, e o calor do fogo parecia nos acolher em meio à vastidão da floresta. Começamos a contar histórias de terror, tentando aliviar a tensão acumulada. Cada relato mais assustador que o anterior parecia provocar sorrisos nervosos, mas ao mesmo tempo alimentava nossos medos. Foi então que, em meio ao crepitar da fogueira e o canto dos grilos, uma risada ecoou pela floresta. Era uma risada alta e estridente, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. O som cortou o ar como uma lâmina, e, em um instante, a alegria da conversa se desfez. O silêncio tomou conta do acampamento, e todos os olhares se voltaram para a escuridão da mata. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu pude sentir meu coração acelerar. Tentei descontrair, forçando um riso nervoso, mas ninguém se juntou a mim. O clima tornou-se denso, e a atmosfera antes calorosa se transformou em um manto de pânico. A risada se intensificou, parecendo se aproximar. Olhei ao redor e vi o medo nos rostos de meus colegas. Alguns estavam pálidos, outros trêmulos. A crença na Matinta Pereira, antes uma simples lenda, começava a se solidificar em suas mentes. Não era apenas uma história antiga, era uma presença, uma entidade que parecia nos observar. O terror foi crescendo, e a consciência de que estávamos no território da velha amaldiçoada nos lançou em um abismo de incertezas. Aquela risada, tão distante e ao mesmo tempo tão próxima, fez com que todos começássemos a nos perguntar: estaríamos realmente seguros naquela floresta? Na manhã seguinte, o sol ainda mal havia despontado quando percebi que algo estava errado. O aroma do café fresco e do pão quente preenchia o ar. Mas Miguel, um dos trabalhadores mais animados, não aparecia para o café da manhã. A princípio, pensei que ele estivesse apenas dormindo mais tarde. Mas, à medida que os minutos se arrastavam, a preocupação começou a se espalhar entre nós. Logo, a inquietação transformou-se em pânico. Decidimos procurar Miguel na floresta. Com lanternas em mãos, nos dividimos em grupos e seguimos os caminhos que ele costumava percorrer. O silêncio da mata era opressivo, e cada passo parecia ecoar em meio ao vazio. No entanto, à medida que nos aprofundávamos, encontramos vestígios de luta, folhas amassadas, marcas de arrasto e uma mochila deixada para trás. Meu coração disparou.
O desespero começou a tomar conta de mim quando avistei um rastro de pegadas estranhas no chão, como se algo ou alguém tivesse arrastado Miguel em direção a um lugar desconhecido. O clima de pânico se instalou entre nós. Olhares apreensivos se cruzaram e murmúrios de desespero ecoaram. As histórias sobre a Matinta Pereira, que antes pareciam apenas contos de assombração, começaram a ressoar na minha mente. O que acontecera a Miguel? Ele realmente havia desafiado a velha amaldiçoada? As dúvidas e medos cresciam, e a floresta, que antes era apenas um cenário de trabalho, agora se tornava um labirinto de incertezas e ameaças ocultas. A sensação de que estávamos sendo observados nunca havia sido tão intensa. A busca por Miguel parecia interminável, e à medida que nos aprofundávamos na floresta, a atmosfera mudava drasticamente. A luz do sol mal conseguia penetrar o denso dossel das árvores, e a umidade no ar tornava tudo mais opressivo. Após horas de procura, chegamos a um claro, um espaço aberto que contrastava com a escuridão da mata. O ar estava pesado, e uma estranha sensação de desconforto se instalou em nossos peitos. Foi então que a avistamos. Uma figura velha e encapuzada emergiu da sombra das árvores, seu corpo curvado e envolto em um manto escuro que parecia se fundir com o entorno. A velha começou a rir, uma risada ecoante e cruel que ressoava por todo o claro, fazendo nossos corações dispararem. A tensão atingiu seu auge. A sensação de que estávamos sendo observados se transformou em uma certeza aterradora. A Matinta Pereira, a velha que os mais experientes temiam, estava diante de nós. Nossos corpos congelaram, incapazes de desviar os olhos daquela entidade aterradora. A velha encarou cada um de nós, seu olhar penetrante como se pudesse ler nossos pensamentos mais profundos. Em meio à sua risada, ela começou a falar em enigmas, suas palavras carregadas de um significado sombrio. Vocês não deveriam estar aqui, jovens imprudentes. Miguel pagou o preço por desrespeitar a floresta. O que é dela deve retornar. As palavras dela ecoavam em minha mente e o pânico se instalou entre nós. O que significava isso? Estaríamos nós também sob o olhar da Matinta Pereira. Sentíamos um terror inexplicável, como se algo dentro de nós, uma voz primitiva, nos dissesse que devíamos fugir. Mas a floresta, agora viva e cheia de segredos, parecia nos cercar, e não havia como escapar. O riso da velha ecoava em nossos ouvidos, deixando claro que a lenda era mais do que apenas uma história. A presença da Matinta Pereira nos deixou em estado de choque. A risada dela ainda ecoava em nossas mentes, enquanto nos reuníamos em torno da fogueira, debatendo o que fazer. A incerteza pairava no ar como uma nuvem espessa, e os olhos dos meus colegas estavam arregalados de medo. Devíamos continuar a busca por Miguel, ou era melhor fugir daquela floresta que, aos poucos, se tornava uma prisão? Depois de longas horas de discussão, a decisão foi unânime: deixar a área. A ideia de enfrentar novamente a velha amaldiçoada era insuportável, e a certeza de que Miguel poderia ter se tornado uma vítima da floresta pesava em nossos corações. Ao longo do caminho de volta, cada passo era acompanhado por uma sensação crescente de alívio e temor. O que tínhamos presenciado não era um mero conto, era uma realidade aterrorizante. Enquanto caminhávamos, refleti sobre a experiência que vivemos. O que significava realmente ouvir a risada da Matinta Pereira? Era um aviso, um chamado para respeitar os limites da natureza. Aquela floresta guardava segredos sombrios,
e nós éramos intrusos em seu reino. Ao deixarmos o acampamento para trás, levei comigo a sensação de que a lenda era muito real. A floresta, com sua beleza traiçoeira, não era apenas um cenário de trabalho, mas uma entidade viva, cheia de mistérios e histórias que não eram para serem desvendadas. Naquele momento percebi que, ao desrespeitar a natureza, pagamos um preço alto. E a risada da Matinta Pereira, ressoando em nossos ouvidos, seria um lembrete eterno dos perigos que se escondem nas sombras da floresta. Meu nome é Raquel e em 2011 viajei até o coração da Amazônia, no Acre, como parte de uma equipe de pesquisadores. Nosso destino era uma aldeia indígena isolada, um lugar onde a civilização parecia um eco distante. Rio Branco ficava a muitas horas de distância, e à medida que adentrávamos a floresta densa, a sensação de estar sendo engolida pela mata crescia dentro de mim. A aldeia era pequena, cercada por árvores imensas que pareciam esconder segredos antigos. O ar era pesado, úmido, carregado com uma quietude incomum, como se a floresta estivesse viva e nos observasse em silêncio. Olhei ao redor e vi os outros pesquisadores, mas algo me dizia que aquele lugar nos via de maneira diferente. Havia algo inexplicável ali, uma presença que eu sentia, mas não podia nomear. O líder da aldeia, um homem de poucas palavras, nos recebeu com um olhar sério. Ele nos disse com uma calma perturbadora que a floresta tinha seus próprios espíritos e que nem todos estavam prontos para enfrentá-los. Suas palavras, apesar de enigmáticas, ecoaram dentro de mim, plantando a primeira semente de inquietação. Naquele momento, senti que não éramos os únicos naquele lugar. Os primeiros dias na aldeia foram tranquilos, mas não demorou muito para que eu começasse a notar algo fora do comum. A floresta ao redor da aldeia, antes tão vibrante e cheia de vida, começou a parecer diferente. Havia uma mudança sutil nos sons que vinham das árvores. O canto dos pássaros e o murmúrio dos insetos, que antes formavam uma sinfonia natural, agora pareciam distantes, quase abafados. Era como se algo estivesse silenciando a floresta. Durante as caminhadas pela mata, a sensação de estar sendo observada se tornava cada vez mais intensa. Às vezes, sentia uma presença ao meu lado, mas quando olhava, não havia nada. Outras vezes, o vento soprava de maneira estranha, sussurrando palavras que eu não podia entender. Algo além de nós, além do que era visível, rondava aquele lugar. Em uma dessas ocasiões, enquanto conversava com um dos anciãos da aldeia, ouvi pela primeira vez sobre Yara. Ele me contou, com um misto de respeito e medo, sobre essa entidade das águas, uma mãe d'água que habitava os rios e lagos. Os indígenas acreditavam que ela poderia ser tanto benigna quanto mortal, dependendo de como fosse tratada. Ele alertou que seu canto era irresistível e que aqueles que o seguissem dificilmente retornavam. A partir daquele momento, uma inquietação tomou conta de mim. A floresta não era apenas um cenário exuberante, era um lugar habitado por algo além da compreensão humana. Algo que, de alguma forma, começava a me chamar. Naquela noite fui acordada por algo que, a princípio, achei ser o vento. Mas logo percebi que não era apenas o soprar das árvores. Havia um som, um canto. Um som que vinha de longe das profundezas da floresta. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender se aquilo era um sonho ou realidade.
O som era suave, quase humano, mas ao mesmo tempo carregava algo de estranho, algo que não parecia natural. Levantei-me, ainda atordoada pelo sono, e percebi que a noite estava estranhamente quieta. O canto, que se misturava ao silêncio da mata, parecia me chamar. A voz era doce, hipnotizante, quase impossível de resistir. A cada passo que eu dava em direção à borda da floresta, o som ficava mais nítido, mais intenso, como se esperasse por mim. Olhei em volta, tentando ver se mais alguém da equipe tinha percebido, mas todos dormiam profundamente, alheios ao que acontecia ao nosso redor. Parei na beira da mata, o coração acelerado, sentindo o ar gelado tocar minha pele. O canto agora era claro, inescapável. Eu sabia que algo errado estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sentia uma atração inexplicável. Era como se uma força invisível estivesse me puxando, convidando-me a entrar na escuridão da floresta. Minhas pernas hesitaram, mas meu corpo, de alguma forma, queria seguir. Foi nesse momento que o medo real tomou conta de mim. Eu sabia que não devia continuar, mas a voz, ela penetrava na minha mente, tentando quebrar minhas defesas. Eu me forcei a recuar, a dar um passo para trás, lutando contra o desejo de me perder naquela escuridão. Aquela noite, algo na floresta queria mais do que apenas ser ouvido. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguiu dissipar a sombra que eu sentia dentro de mim. A experiência da noite anterior ainda ecoava em minha mente, e a ansiedade crescia a cada passo que eu dava pela aldeia. Com o coração pesado, decidi procurar um dos anciãos, alguém que pudesse entender o que havia acontecido. Encontrei um homem de idade avançada, com cabelos brancos e olhos penetrantes, que observava o movimento da aldeia. Ao me aproximar, notei que sua expressão mudou. Ele ouviu atentamente minha descrição do canto e, à medida que falava, seu semblante se tornava cada vez mais sério. "Yara", ele murmurou, com uma preocupação evidente na voz. "Ela é a mãe d'água, mas poucos compreendem sua natureza. Seu canto é sedutor, mas aqueles que o seguem nunca mais voltam." Ele pausou, como se pesasse cada palavra. Muitos caçadores e exploradores desapareceram após ouvirem sua voz. As águas têm seus mistérios e muitas vezes os homens não estão prontos para entendê-los. Enquanto ele falava, um arrepio percorreu minha espinha. O aviso era claro. Yara não era apenas uma lenda, mas uma força poderosa que não deveria ser subestimada. Aquelas histórias de desaparecimentos não eram apenas contos para assustar crianças. Eram lições cruas sobre a realidade da floresta. O encontro com o desconhecido não apenas me intrigava, mas agora também me aterrorizava. Algo dentro de mim começou a entender que o perigo estava mais próximo do que eu imaginava. Naquela mesma noite, enquanto o acampamento mergulhava na tranquilidade ilusória do sono, o canto retornou, mais forte e mais próximo do que antes. Era como se a própria floresta estivesse se preparando para revelar um segredo antigo. A música flutuava entre as árvores e, à medida que eu escutava, uma sensação inquietante começou a invadir meu corpo. Algo estava se aproximando da aldeia, uma presença que se movia nas sombras, como se estivesse à espreita, apenas aguardando o momento certo para se manifestar. Os sons da floresta foram silenciados, criando um vazio ensurdecedor que fazia o meu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Eu podia sentir cada fibra do meu ser, alertando-me sobre o que estava por vir. Olhei em volta,
observando os rostos dos meus colegas pesquisadores, mas todos pareciam alheios à situação. A paz que eles desfrutavam me isolava ainda mais. Era como se eu estivesse presa em um pesadelo que ninguém mais conseguia ver. O canto tornou-se mais intenso, mais insistente, e uma angústia crescente tomou conta de mim. Eu me perguntei se estava enlouquecendo, se era apenas minha mente atormentada pela experiência do dia anterior. Mas uma voz dentro de mim sussurrava que aquilo era real, que a presença estava ali, envolta em mistério e poder. A floresta parecia viva, pulsando em um ritmo que combinava com o meu próprio coração. E naquela noite, o que eu mais temia se aproximava. Sabia que não poderia ignorar o chamado, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim desejava desesperadamente fugir daquela realidade aterrorizante. Dominada por uma mistura avassaladora de curiosidade e medo, não consegui resistir ao chamado que ecoava na minha mente. Saí do acampamento, guiada pela luz pálida da lua, caminhando em direção a uma clareira que parecia brilhar à distância. A floresta, com suas sombras dançantes, se tornava cada vez mais densa à medida que eu avançava, mas o canto se intensificava, me atraindo como um imã. Finalmente cheguei a um lago, e o cenário diante de mim parecia saído de um conto de fadas, mas havia algo perturbador na beleza daquela cena. A água refletia a luz da lua, criando uma atmosfera quase mágica. E ali, emergindo das profundezas, vi uma figura feminina. Suas feições eram impressionantes, quase divinas, mas ao mesmo tempo havia algo inquietante em sua presença. A mulher começou a cantar, e sua voz era uma melodia hipnotizante que preenchia o ar com uma beleza angustiante. A cada nota, eu me sentia mais paralisada, como se uma força invisível me puxasse para dentro da água. Meus pés pareciam estar cravados no chão, e uma luta interna se instalou. Uma parte de mim queria se entregar, mergulhar naquele chamado irresistível, enquanto outra parte gritava para eu voltar, para fugir daquele feitiço. O terror se misturava à fascinação, e nesse momento crucial, eu sabia que estava à beira de algo que mudaria minha vida para sempre. A linha entre desejo e destruição se tornava cada vez mais tênue, e eu lutava contra a irresistível vontade de me perder na escuridão. No último momento, quando a sedução do canto se tornava insuportável, uma mão firme agarrou meu braço, puxando-me de volta à realidade. Era um dos indígenas, seus olhos cheios de preocupação. Ele me levou para longe do lago, enquanto minha mente girava em confusão. Você estava prestes a ser levada por Yara, ele disse com uma voz grave. O canto dela é poderoso, mas perigoso. Você quase se perdeu. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e a verdade começou a se solidificar dentro de mim. Eu havia presenciado algo que desafiava a compreensão humana, algo que não poderia ser esquecido. Ao olhar para trás, para o lago que agora parecia normal, uma sombra de inquietação ainda pairava sobre mim. O encontro com Yara não foi apenas uma experiência aterrorizante, foi uma transformação. Sabia que a partir daquele dia, eu nunca seria a mesma. Aquela noite assombrosa continuaria a me perseguir em meus sonhos, como um lembrete eterno dos mistérios que habitam as profundezas da floresta. Meu nome é Mariana e sou natural de Manaus. Em 2017, decidi passar alguns dias na casa dos meus avós
que vivem em uma pequena comunidade ribeirinha no Rio Solimões. A viagem começou com uma canoa deslizando suavemente pelas águas calmas do rio, cercada por uma vegetação exuberante e cheia de vida. O sol brilhava intensamente, refletindo na superfície da água como um espelho que se estendia até onde os olhos podiam ver. O cheiro da terra molhada e das folhas verdes invadia meus sentidos, trazendo uma paz indescritível. Enquanto navegava, não pude evitar que lembranças de infância invadissem minha mente. Eu costumava escutar meus avós contarem histórias sobre criaturas que habitavam a floresta, especialmente sobre um ser mítico conhecido como Mapinguari. Na minha mente adulta, essas lendas pareciam meras fantasias, algo que eu tinha deixado para trás. Mas o eco das palavras deles ainda ressoava em meu coração. Ao chegar, fui recebida com abraços calorosos, sorrisos e um banquete de comidas típicas da região. Porém, notei um olhar de preocupação nos rostos dos meus avós, algo que eu não conseguia entender. Enquanto compartilhávamos a refeição, a atmosfera estava carregada de um silêncio inexplicável, como se o próprio ar estivesse atento a algo que eu ainda não percebia. Aquela tranquilidade que envolvia a comunidade me fazia sentir um misto de aconchego e inquietação, uma sensação que eu não conseguia afastar. A refeição foi uma verdadeira celebração da culinária amazonense, repleta de sabores que me transportaram à infância. Entretanto, o que realmente me prendeu à mesa foi o assunto que emergiu naturalmente durante o jantar: o Mapinguari. Meu avô, com sua voz grave e pausada, começou a relatar histórias que, em minha mente cética, pareciam saídas de um conto de fadas. Ele falou sobre avistamentos na floresta, pessoas que entraram em busca de madeira ou frutos e nunca mais voltaram. A expressão em seu rosto era de seriedade, como se cada palavra carregasse um peso que eu não conseguia compreender plenamente. Minha avó, sentada ao lado, acrescentou que muitos moradores da região respeitam a floresta, especialmente ao cair da noite, quando a escuridão se torna densa e opressiva. A floresta tem suas regras, disse ela. Os mais velhos sempre nos avisaram: nunca se aventure ao anoitecer. O Mapinguari não gosta de intrusos. As histórias se entrelaçavam, descrições vívidas de pessoas que viram a criatura, cujas sombras eram avistadas se movendo entre as árvores. Eu escutava, envolta por uma tensão crescente. O ceticismo que carregava foi sendo desafiado por uma inquietação que não conseguia ignorar. Era como se o ar estivesse mais denso e cada sombra na sala parecesse ganhar vida própria. Conforme a noite avançava, o barulho das rãs e os sussurros do vento lá fora pareciam se intensificar. Finalmente, ao terminar a refeição, me despedi dos meus avós e segui para meu quarto, a cabeça cheia de pensamentos. A dúvida e a curiosidade dançavam em minha mente enquanto as lendas sobre o Mapinguari me envolviam como um manto pesado. Eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. A primeira noite na casa dos meus avós foi um verdadeiro teste para a minha sanidade. Assim que me deitei, o silêncio profundo da floresta me envolveu, mas logo se transformou em um som inquietante. A sensação de tranquilidade que havia sentido durante o dia desapareceu, dando lugar a um ambiente opressivo. Meu corpo se revirava na cama, e o sono não parecia querer me abraçar. Os barulhos começaram como murmúrios distantes, sussurros que pareciam vir de todos os lados. Era como se a própria floresta estivesse conversando,
contando segredos que não deveria ouvir. Então, ouvi passos pesados, pisadas que quebravam a tranquilidade da noite e faziam meu coração acelerar. O medo começou a se instalar em mim e uma sensação de claustrofobia tomou conta do quarto. Decidi que precisava ver o que estava acontecendo. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. A escuridão lá fora era quase palpável, como uma parede de sombras que cercava a casa. As árvores, que durante o dia eram belas e acolhedoras, agora pareciam monstruosas, suas formas distorcidas dançando à luz da lua. A atmosfera estava carregada e a umidade do ar parecia intensificar cada som. Foi então que percebi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra grande, mais alta que qualquer humano, se deslocava lentamente, como se estivesse me observando. Meus músculos se enrijeceram e um frio percorreu minha espinha. Paralisada de medo, não conseguia desviar o olhar. A sombra parecia pulsar com vida própria, e em um instante, tudo o que eu acreditava sobre lendas e contos de fadas se desfez, deixando apenas a dura realidade do que poderia estar à espreita na escuridão. Quando a luz do dia finalmente rompeu a escuridão da noite anterior, eu me senti aliviada, mas ainda atormentada pelo que havia visto. Assim que me juntei aos meus avós para o café da manhã, não pude evitar de contar a eles sobre os barulhos e a sombra que havia observado na noite anterior. Meu avô ouviu atentamente, enquanto minha avó olhava pela janela com um semblante preocupado. "É exatamente isso que queremos evitar, minha filha", disse meu avô. "A floresta guarda segredos que nem todos estão prontos para enfrentar. O Mapinguari é uma força poderosa e sua presença deve ser respeitada." As palavras dele ecoaram na minha mente, mas ao invés de me intimidar, apenas aumentaram a minha curiosidade. Como poderia eu, uma mulher adulta, acreditar em algo que não havia visto? Após o café, decidi que precisava entender mais sobre a criatura que tanto assombrava aqueles que viviam na região. Caminhei pela comunidade, conversando com alguns moradores que conheci durante minha infância. A cada relato, minha inquietação se transformava em uma determinação crescente. Histórias de encontros, de avisos deixados de lado e de pessoas que haviam desaparecido emergiam, entrelaçando-se como as raízes das árvores que cercavam aquele lugar. Cada palavra reforçava a ideia de que a verdade estava escondida sob uma camada de medo e mistério. Com isso, meu desejo de descobrir o que realmente se escondia na floresta só aumentava. Eu precisava desvendar os segredos que cercavam o Mapinguari. Com as histórias das noites anteriores ainda ecoando em minha mente, decidi que era hora de enfrentar a floresta. Armada com minha câmera e um caderno, saí em direção ao verde vibrante que cercava a comunidade. A luz do sol penetrava através das copas das árvores, criando um jogo de sombras dançantes no chão coberto de folhas. A cada passo, a excitação me envolvia, apesar das advertências de meus avós. Enquanto explorava, documentava tudo: a variedade de plantas, o canto dos pássaros e a sensação única de estar tão próxima da natureza. No entanto, conforme me afastava da casa, comecei a notar sinais estranhos. Marcas nas árvores pareciam traçar caminhos que não conseguia entender, enquanto rastros profundos na terra faziam meu coração acelerar. Era como se algo estivesse observando, guiando meus passos em direção ao desconhecido. O clima, antes ameno, começou a mudar rapidamente. Nuvens escuras surgiram no céu, cobrindo o sol
e lançando uma sombra inquietante sobre a floresta. O ar ficou pesado e úmido, e uma brisa gélida percorreu meu corpo, fazendo-me arrepiar. A sensação de que não estava sozinha aumentava a cada instante. Olhei ao redor, tentando discernir o que poderia estar ali, escondido entre as árvores. A adrenalina pulsava em minhas veias, e a excitação de descobrir algo novo me impulsionava a continuar. Mesmo com o medo crescente, uma parte de mim se sentia viva, conectada àquela terra antiga e cheia de mistérios. Contudo, o ambiente estava mudando. O sussurro das folhas se transformou em um rugido ensurdecedor, quando um estrondo de trovão ressoou no céu. O som reverberou nas profundezas da floresta, como se o próprio coração da natureza estivesse despertando. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia prever a magnitude do que estava por vir. Enquanto caminhava pela floresta, meu olhar estava atento a cada movimento, cada sombra. Com a câmera em mãos, tentava capturar a beleza do lugar, mas a expectativa de ver algo extraordinário se tornava cada vez mais palpável. Então, de repente, algo se mexeu entre os arbustos. Meu coração disparou. Com calma, posicionei a câmera, ansiosa para registrar o momento que parecia promissor. Foi quando o vi. Uma criatura colossal emergiu das sombras. O Mapinguari. Ele era muito maior do que eu imaginava. Suas dimensões impressionantes me deixaram paralisada. Coberto de pelos desgrenhados e escuros, parecia uma mistura de um grande urso e uma figura mítica. Seus olhos, grandes e penetrantes, refletiam a luz filtrada pela copa das árvores, e eu senti que estavam cravados em mim, como se buscassem entender minha presença ali. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade incontrolável. A criatura não parecia agressiva. Ao contrário, estava tão intrigada quanto eu. Suas garras eram longas e afiadas, e seu corpo robusto parecia emanar uma força primitiva. Eu nunca havia sentido uma mistura tão intensa de terror e fascínio. A sensação de que a floresta e tudo o que ela abrigava eram muito mais do que simples histórias se solidificou em meu coração. Enquanto eu tentava processar o que estava diante de mim, o Mapinguari começou a se mover lentamente. Ele não atacou, mas parecia se aproximar, como se quisesse se comunicar. Havia uma profundidade em seu olhar que sugeria uma sabedoria antiga, como se ele quisesse me transmitir uma mensagem que eu ainda não conseguia compreender. Nesse momento, as lendas que antes eu havia descartado como mera superstição ganharam vida diante de mim. O Mapinguari não era apenas uma figura aterrorizante, era um símbolo de algo mais profundo, um guardião da floresta e de seus mistérios. O tempo parecia ter parado enquanto eu permanecia ali, completamente absorta na presença daquela criatura. Era um momento de revelação que mudaria minha perspectiva para sempre, embora eu ainda não soubesse quais consequências essa verdade traria. Depois do encontro com o Mapinguari, uma onda de pânico me dominou. Corri pela floresta como se a própria terra estivesse me empurrando para longe daquela criatura. O coração batia descompassado, e cada passo que eu dava parecia ecoar como um grito de alerta. Quando finalmente avistei a casa dos meus avós, um alívio misturado com a adrenalina tomou conta de mim. Assim que entrei, encontrei meus avós à mesa e, sem hesitar, comecei a contar o que havia visto. As palavras saíam em uma torrente, e eu percebia a preocupação em seus rostos enquanto ouviam. Meu avô, com a voz grave, disse: "É bom que você tenha respeitado a floresta, Mariana.
O mapinguari é um guardião e não deve ser subestimado. Minha avó acrescentou que eu deveria levar essa experiência como uma lição sobre a importância de respeitar a natureza e suas criaturas. Enquanto me acalmava, comecei a refletir sobre tudo o que havia vivido. As histórias da minha infância, que antes pareciam apenas contos fantásticos, agora carregavam um peso e uma profundidade que eu nunca havia compreendido. As lendas tinham um significado real, e eu me sentia honrada por ter testemunhado algo tão significativo. Ao deixar a comunidade ribeirinha, um novo entendimento floresceu dentro de mim. Eu não apenas respeitava as tradições e as histórias de meus avós, mas também reconhecia a interconexão entre o ser humano e a natureza. Algo profundo havia mudado dentro de mim, e sabia que aquelas lições me acompanhariam para sempre.